Queridos, a gente teve essa série de exposições aqui na Manaim, que a gente chamou de Fogo no Parquinho, que é um meme, né? Melhores, que significa confusão, né? Fogo no parquinho é porque tem alguma confusão acontecendo. Imagina um monte de criança brincando, dando murro na cara um do outro no playground. Só que fogo no parquinho também é uma ótima metáfora para o que acontece dentro do ambiente de igreja, às vezes, quando a gente fala da cultura de namoro. Você tem, às vezes, crianças, pessoas ainda muito jovens, ainda não preparadas para a vida adulta, brincando com fogo. E fogo, obviamente, aqui é uma metáfora para o desejo ardente e do impulso sexual. Claro, a ideia de ter fogo no parquinho, de ter pessoas jovens demais brincando com aquilo que faz parte esse impulso sexual que faz parte da vida adulta, realmente é, claro, uma das grandes confusões que prejudica nosso ambiente de igreja. Quando eu cheguei na Manaim, deve fazer 6, 7 anos, não sei mais, a gente... 7, Dariane, obrigado. 7 anos atrás, foi uma igreja que foi se tornando muito jovem. Pessoas novas foram chegando na Manaim, e a gente tinha muitos jovens namorados, e a gente chegou num período em que havia uma grande quantidade de pessoas com namoros já muito longos aqui na Manaim. Foi um tempo em que a gente sentiu que os problemas começaram a se repetir. Isso eu estou falando de 5 anos atrás, no máximo. Muitos problemas começaram a se repetir, de sexo antes do casamento, de namorados passando de vários limites físicos, de lidar com términos, às vezes um tanto traumáticos. E a gente começou a se importar como presbitério com o modo como a igreja deveria pastorear cenários como esses. A gente chegou a ter reuniões de presbitério inteira, só para discutir como é que a Manaim interpretaria namoro e qual seria a ética de namoro que a gente proporia, não é, aos nossos jovens. Houve um tempo em que a gente fazia o encontro dos namorados. Alguém chegou aí? Eu acho que a Cris chegou aí para alguns. Chegou, Cris? Mas só vocês? Só tem vocês de casar. Todo mundo casou daquele encontro, eu acho. Quem não casou, terminou. Né? Mas todo mundo acho que casou. A gente tinha cafés da manhã uma vez no mês aqui na igreja, EBD era pela manhã, então não tinha EBD à tarde. Eu juntava uma reca de namorado e botava uns 25 jovens na minha sala. A gente comprava baião e galeto, certo? Na galeteria Dida, nunca vou esquecer. Que um dia veio uma francesinha do baião, certo? Aí o que a gente fez? A gente tirou a francesinha e comeu o resto do baião. Que é o certo, né? É isso que a gente faz. E a gente conversava sobre namoro. A gente abria a Bíblia, a gente falava, discutia sobre namoro. Foram encontros muito bons. Chegamos a levar o Tom, hoje contador da igreja, para dar palestra sobre administração financeira. Né? Legal. E depois, quando terminava, jogava videogame lá, o povo dormia no chão, era maravilhoso. Mas a gente sempre teve esse interesse em tentar ajudar e instruir os nossos jovens acerca dessa cultura de namoro que inunda muitas vezes a igreja. Uma igreja pequena, é muito fácil levar tudo na conversa. A gente conversa, tem um casal, tem outro casal, e a gente vai se resolvendo. Mas à medida que a igreja cresce, as coisas precisam ser um pouco mais públicas, um pouco mais institucionalizadas. Chegamos em um momento a questionar se a gente deveria escrever um documento sobre a ética de namoro na Manaim. Isso pré-Davi Vitor, há muito tempo. Chegamos a esboçar, eu tenho até hoje esse esboço no meu computador, esboçar certos padrões éticos que iriam para o regimento interno da igreja sobre, né, como era para ser questão de namoro e tal. Davi está adorando essa história, adorando. A gente chegou a esboçar, questionou, e o pastor Pedro Pereira, pastor fundador aqui dessa igreja, me ligou enquanto eu estava esboçando esse documento. Ele no telefone disse: Thiago, ele nem é da Manaim, não tem mais nenhuma autoridade sobre a igreja, mas a gente tem muito respeito sobre ele, a respeito dele, ele me ligou. Vocês estão escrevendo nenhum documento e tal, não sei o quê. A gente, pastor, estamos tentando preocupados com os jovens da igreja e tal. Ele disse: Thiago, não faça isso não. Eu disse: eita, por quê? Porque eu não faria. Né? Ele disse: eu sei que você tem as melhores das intenções, mas a gente tem que pensar na igreja para além da gente. E sempre depois da gente aparece alguém mais santo que a gente. E outro mais santo, que daqui a pouco vai pegar o negócio que está escrito e vai transformar em outra coisa escrita. E daqui a pouco a igreja deixa de ser regida pelo púlpito para ser regido por um monte de coisa que quem quiser bota no papel. Daquele dia eu não concluí o documento. Né? E eu fiquei pensando muito sobre como guiar a igreja a partir do púlpito. Sobre namoro, sobre relacionamentos.
Eu fui procurar no YouTube, sabe? Igrejas que fizeram séries sobre namoro. E eu dei com burros na água. Assim, eu não encontrei muito esforço bíblico e expositivo sobre namoro para a igreja. Porque é muito difícil você pregar sobre o que a Bíblia não diz. Então, abre a Bíblia aí, me fala sobre namoro. Não tem. E aí, e agora? Né? Então foi quando eu comecei a imaginar alguma forma de desenvolver um tipo de ensino bíblico-teológico que pudesse ser pregado na igreja. Meu plano anterior era pregar para os jovens, exclusivamente para os jovens. Minha ideia era cobrir as férias do Davi Vitor. Então, quando Davi tirar as férias, eu cheguei a dizer para Davi, eu estou com uma sériezinha aqui que eu quero dar para os jovens. Quando tu for tirar tuas férias, tu me avisa, que aí eu cubro tuas férias, prego essa série para os jovens, e tu, sei lá, descansa, recarrega as baterias, né, fica dormindo por uns 4 dias aí numa câmara, né, criogênica, para ver se dá uma ajuda, né, entrando num tanque de Bacta, né, do Star Wars, ver se dá uma melhorada, mas às vezes, né, as coisas seguem outro fluxo. Conversamos, e eu cheguei à conclusão em algum momento que eu ia pregar para a igreja inteira isso. E o motivo é que eu queria poder criar uma cultura que ajudasse toda a comunidade. Que eu não queria simplesmente que os jovens soubessem sobre como é uma forma mais bíblica de pensar namoro e relacionamentos. Eu precisava que os pais pensassem igual. Eu tive essa compreensão quando uma vez uma mãe chegou em mim, eu acho que ao fim de um culto de oração, e me perguntou, pastor, tem uma dúvida aqui, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso saber com quantos anos meu filho vai poder beijar na boca. Porque ele já está crescendo, ele fica falando das meninas da escola, eu não deixo ele namorar, pastor, Deus o livre. Mas daqui a pouco ele vai querer, né? Ficar com as menininhas e tal. Como é que é? Né? E ali eu entendi que não adiantava eu ensinar para os jovens da igreja sobre como é que a Bíblia ensina sobre namoro, se os seus pais vão pregar o contrário em casa. Se talvez o discipulador pense diferente. E aí eu entendi que talvez fosse bom gastar o domingo à noite para ensinar sobre namoro. Um monte de velho casado, um monte de gente já idosa, mas criar uma cultura na comunidade significa regê-la a partir do culto. E aí que eu tive a ideia de pregar o fogo no parquinho. Quando eu falei para alguns amigos casados, já adultos, que eu ia pregar uma série sobre namoro no domingo, o pessoal ficou meio, hã? E aí, pastor, dá umas palestrinhas, é aula, como é que é? Né? Namoro. E o grande desafio foi conseguir pregar a Bíblia numa série sobre namoro. Abrir a Bíblia e fazer sermões acerca de namoro. E a gente fez esse panorama, né, em 6 sermões, discutindo sobre namoro. No nosso primeiro sermão, Namoro Não Existe, que é o título dele, eu tentei explicar sobre qual é o padrão bíblico de relacionamento. O fato é que o namoro, como nós conhecemos, ele é um elemento cultural, ele não é uma imposição bíblica, e as culturas de outros mundos, de outros ambientes, seja no passado, seja em outros momentos agora, não é uma cultura que inclui namoro. No passado a gente tinha outras formas de cortejo, em outras culturas existem outras formas de cortejo, o namoro é só uma delas, e sendo só uma delas, não é uma forma inescapável, ela tem que ser avaliada. O que eu tenho a argumentar é que namoro não pode ser usado como desculpa para ir contra aquilo que a Bíblia estabelece, que é o modo como nós nos relacionamos pré-matrimônio. A gente usa o namoro como aquela corban relacional, né? Então, assim, a Bíblia fala sobre solteiros, fala sobre casados, mas se eu chamar de namoro, eu consigo aí um meio termo entre ser solteiro e ser casado. Então, eu sou solteiro, você é solteira, a gente não pode sair se agarrando, a gente não pode se beijar, a gente não pode fazer uma série de coisas. Se eu chamar de namoro, aí eu já posso várias coisas que eu não poderia, né, se a gente fosse simplesmente 2 solteiros. Só que namoro não é um estatuto bíblico, é um estatuto cultural inventado pela nossa sociedade. Então, a gente não tem como usar esse estatuto namoro como uma forma de nos dar liberdades sobre o outro que são próprias exclusivamente do casamento. Claro que algumas igrejas têm nomes diferentes para isso. Não pode chamar de namoro, tem que chamar de corte, de romance real, de amizade especial, de amizade com propósito. Tem 1 milhão de nomes aí que você encontra. Eu não tenho nenhum problema de chamar de namoro. Você pode dizer, não, sou namorado do fulano, namoro fulana, namoro cicrana. Eu não vejo nenhum problema com isso. Até porque o pessoal gosta de chamar de corte. É sempre assim, né? O casal, não, a gente faz corte. Não, a gente não namora, a gente faz corte. Isso é um romance real. Aí dá assim uns 5 meses, a gente pergunta, não, a gente namora. Ou seja, não se aguentaram, se beijaram e agora não pode mais chamar de corte, que vira mentira. Entendeu? Eu acho meio tosco isso. Chama de namoro. Porque namoro não necessariamente significa que você está vivendo tudo aquilo que o namoro mundano diz que você pode viver. Né?
E tem que estabelecer isso. Namoro não existe, você pode chamar de namoro como parte da nossa sociedade. É muito esquisito dizer para sua mãe que, não mãe, eu não vou namorar, eu vou casar direto, sei lá. Não é o que acontece de fato, você não está andando na rua, tromba com alguém em casa, você não encontra um desconhecido no cartório, você tem um tempo de relacionamento que se você chamar de namoro, evita uma série de perguntas. É namoro. Tranquilo. Ah, mas não quero chamar. Aí tudo bem, aí você pode o que você quiser. Tá? Problema nenhum. Pode o que você quiser sim, você não pode bacalhar, né? Mas você chama do que você quiser. Chama de namoro, mas você tem que viver o namoro do jeito que a Escritura diz que você tem que viver. E isso seria o segundo ponto. Nosso segundo sermão, né, sobre o caminho da prostituição, é sobre aquilo que a Escritura chama de prostituição, e tentei estabelecer a partir da palavra de Deus o que é que solteiros não deveriam poder fazer um com o outro. Eu fiz um longo trajeto entre o estímulo do desejo sexual, a cobiça do outro, né? Mateus vai falar sobre isso, de não desejar, né, a mulher que não é sua. Falei sobre conversas libidinosas, falei sobre passar a mão na pessoa, falei sobre sexo pré-marital, né? Falei sobre tocar em zonas erógenas, falei sobre beijo, inclusive, né? Que certamente é o ponto mais polêmico e a pergunta que mais vai se repetir. Pode beijar, pastor? Beijar é pecado? Ou não é? Né? E dentro do que me parece, certo, o beijo sexual, eu vou usar esse termo, o beijo sexual, o beijo intenso, o beijo de língua, o beijo francês, né? Que os americanos chamam, né? O French kiss. Como é que o povo do outro, o americano beijava como, né? Foi o francês que levou o beijo de língua para os Estados Unidos? Né? Como é que isso funcionava, né? Esse arcabouço cultural que você deu aí, né? Então você tem o beijo intenso, ele é algo sexual. Ele é algo que faz parte da vida de um casado. Não pode, dois solteiros, se você encontrar na porta da Manaí, certo? Dois solteiros se beijando, você vai achar isso muito estranho. Se você pegar na balada, você vai achar muito estranho. Se um casado faz isso com outra casada, é muito estranho, certo? Por que é que então se eu chamo de namoro, está tudo bem? Né? Eu posso, se você encontra o pastor Iago, apertando a mão de irmã da igreja, está tudo bem. Dá um abraço respeitoso, está tudo bem. Certo? Se você me pegar pegando na bunda de uma irmã da igreja, é esquisito, certo? Se você me pegar saindo do motel com a irmã da igreja, está errado, certo? Se você me pegar beijando de língua com a irmã da igreja, é um problema, do mesmo jeito. Por que é que então no namoro está tudo bem? Está tudo tranquilo. Não é uma coisa problemática, é uma coisa que a gente assumiu de que é bom. Porque a cultura ensinou para a gente que é o certo. Na nossa cultura, a gente assiste filmes em que o beijo é normalizado, as pessoas se beijam no ônibus, se agarram na calçada, se beijam no restaurante, no cinema. O beijo, na nossa cultura, deixou de ser uma coisa que é explicitamente escandalosa, como era para outras culturas, certo? Mas o beijo intenso, esse beijo, o beijo molhado, né? Achei mais uma, certo? Vou ficar colecionando agora nomes para o beijão. Isso é algo íntimo e geralmente próprio do casamento. Qual o problema? A maioria de nós não está disposto a aceitar isso porque a gente não está casado. E a gente quer beijar, é isso aí. É só por isso. Pastor, você está errado. Por quê? Porque eu quero beijar. Não, eu vou só beijar quando casar. Isso é mó paia. É mó paia. E é mó paia mesmo. É mó paia mesmo. Eu namorei com a Isa por 6 anos. Por 6 anos. Comecei com 15. A gente se beijou por 2 anos. Então, uma hora a gente percebeu que aquilo não ia dar muito certo. E a gente, dos 6 anos de namoro, ficou 4 sem se beijar. Então, dos 6 anos de namoro, a gente fez 4 anos de corte. A gente namorou, né, por 6 anos, namorou 2 anos, a gente se beijava, e entendeu que se a gente queria casar virgem, a gente tinha que dar um stop naquilo ali. Né? Então, a gente fez corte por mais 4 anos. É uma experiência agradável? Poxa, meus colegas já estavam fazendo filho. Eu não estava beijando na boca. Tá ligado? Eu tinha inveja do ímpio. Eu olhava eu estava olhando os textos que eu escrevia quando eu era jovem, tudo horrível, mal escrito com sua peste. Ruim demais. Mas tinha um texto sobre o Salmo, acho que era o Salmo 37, eu mereço, o Salmo 37 é a inveja do ímpio, em que eu confessava, eu tenho inveja dos meus amigos pegador. Sabe? Meus amigos que é da igreja, mas é mais ou menos, que vai para a igreja, está no culto, serve, o pastor abraça, mas que agarra a namorada, transa, faz tudo por aí que não podia. Eu tinha inveja do pecado. Morria de inveja. Porque depois ele se arrepende, confessa, está tudo bem. Entendeu? Está tudo bem, se arrepende, confessa. Na minha cabeça juvenil, a experiência do pecado era importante, era valiosa, era desejável demais. E era desejável ao ponto de me dar desconforto permanecer na santidade. Porque, por mais que eu tivesse uma teologia muito ruim, e eu não entendesse muito bem por que eu estava fazendo o que eu fazia, eu tinha o Espírito Santo que me incomodava e não me deixava participar livremente das coisas que eu queria participar.
Se naquela época eu tivesse uma teologia um pouco mais saudável, um pouco mais sólida, eu conseguisse entender por que era pecado as coisas que eu queria fazer, eu acho que eu teria conseguido passar pela santidade com mais força. Porque eu teria uma explicação bíblica para aquilo. Eu não tinha. Eu só entendia que eu queria casar, eu estava namorando, eu não podia transar, sabia disso. E sabia que tudo que eu estava fazendo pré-isso ia me levar para transar. Então eu tinha que evitar aquilo que estava me levando para o pecado, que não ia dar. Mas eu achava que desde que eu não fizesse sexo, estava tudo bem. Tudo bem. Então só preciso aguentar fazer o que der para fazer sem transar. E eu, com 2 anos, descobri que não dava para fazer. Não dava para aguentar. E a gente ia para um lugar ruim. Com o tempo, eu comecei a perceber que eu não era o único. Eu não era o único. Como pastor da Manaim, e houve tempos que fui diácono de jovens também, é um comportamento comum na juventude. Muito comum. É achar que dá para curtir aquilo que a Escritura não condena explicitamente e ficar na corda bamba entre o sexo pré-marital e curtir um pouco o corpo do outro, né, para o meu próprio deleite e prazer. A verdade é que isso não funciona. A verdade é que existe uma epidemia de sexo pré-marital porque vocês acreditam nisso. Certo? Existe uma epidemia de pessoas fazendo sexo antes do casamento dentro das igrejas, que é um pecado extremamente comum. Isso existe muito porque vocês acreditam que podem ficar sozinhos se beijando, ficar sozinho passando a mão no outro e que vai ficar nisso só. Não fica. Porque o desejo, uma vez aquecido, ele só aumenta a sua temperatura. E se você taca fogo numa floresta, você só precisa de um ponto de incêndio para ele aumentar. É por isso que as mulheres em Cantares, né, a Sulamita vai dizer para ninguém acender o fogo do amor enquanto ele ainda não está pronto. Porque se você acende o fogo do amor antes da hora, ele é incontrolável. É um desejo físico que leva as pessoas às coisas mais absurdas. As coisas mais absurdas. Você não vai conseguir se controlar se você vai tentando cada vez mais dar pequenos petiscos de satisfação dentro do seu namoro. Mas eu sou convencido também que não é só por aquilo que o beijo e os toques levam. O próprio cenário de beijar e de tocar dentro do namoro é uma coisa que por si só é imprópria. Não só pelo que gera, não só porque vai te levar a pecados mais intensos, mas isso só já é uma coisa imprópria para o namoro. Já é algo impróprio para um relacionamento que não é de casamento. Porque você não eu uso o Davi odeia que eu faça isso. Minha mulher briga comigo sempre que eu digo. Toda vez que eu digo isso no sermão, minha mulher briga comigo no carro. Certo? Mas não é normal você achar que ficar sentado chupando a língua, certo? Do coleguinha, que isso é uma coisa própria a 2 solteiros. Certo? A 2 solteiros. Isso é uma coisa íntima, é uma coisa que instiga a sexualidade, é algo que não é normal das pessoas que não são casadas. Se você não pode, e a filosofia coloca essa, se você não pode fazer com uma irmã da igreja qualquer, você não pode fazer com sua namorada. Certo? Se você não pode fazer com o irmão da igreja que você contribui, que você cumprimenta, você não pode fazer com seu namorado. Então assim, o normal é que 2 namorados dentro do ambiente de fé se tratem como 2 irmãos. Você vai ter um tempo de conversa mais profunda, você vai abrir o seu coração de forma um pouco mais íntima, você vai ter ali um relacionamento de carinho que vai crescendo cada vez mais, há um sentimento que se aprofunda, mas o contato físico é uma coisa muito problemática, quando ele já começa dentro do ambiente de namoro. A gente desenvolveu isso detalhadamente, certo, nos sermões, principalmente nos 3 primeiros sermões, tá, da nossa série. Então tem 3 horas de conteúdo argumentando nesse sentido, aí para você ver. Me espanta, e aí eu digo, me espanta que nós sejamos tão rápidos em negar aquilo que parece óbvio para a gente, quando a gente é namorado, e a gente esteja muito rápido para aceitar quando a gente casa. Porque geralmente eu encontro vários casados concordando, mas quem ainda não casou, geralmente quer arrumar uma desculpa para discordar disso. O motivo é simples, a gente geralmente não quer aceitar a teologia que deixa a nossa vida mais difícil. Né? Mas veja, você não gostaria de ter uma vida mais santa? Alguns, e eu vou expor, não vou dar nome de ninguém, obviamente, né? Mas teve uns 3 ou 4 irmãos da igreja que ao longo da série chegaram para mim e disseram o seguinte: pastor, ainda bem que eu estou ouvindo isso só depois de casar. Aí o irmão ri, eu dou aquela risadinha, aí dou um tapinha assim nos ombros, aí eu digo, sabe o que eu acabei de ouvir? Pastor, ainda bem que eu pequei bem muito antes de casar. Não sabia, né, que estava pecando, que bom que Deus me deixou pecar. Não, pastor, não é isso não. É não, irmão. É não. Aí o irmão para. Pastor, estou feliz de ter pecado.
irmão. Se resolver com Deus aí. Reze 9 Ave Maria, 3 Pai Nosso, né? Você se resolva. Porque às vezes é isso. A gente muitas vezes não quer aceitar que a vida da fé é uma morte. A vida da fé é morrer para esse mundo. E veja, nós vivemos num mundo que vai cada vez mais degradar os valores da nossa fé. Para hoje, na nossa cultura, beijar um desconhecido é normal. Ir para uma balada e se vangloriar de ter beijado 15 é extremamente normal. Extremamente normal. Eu estava viajando para Rayane. Estava eu, a Isa, a minha sogra, a Rayane e a Natasha. A gente estava no restaurante, a gente estava pagando a conta, lembra, Rayane? Pagando a conta. Aí eu olhei para o lado assim, ó. Tinha uns meninos de 12 anos requebrando na maior imoralidade que eu vi na minha vida. 12 anos, requebrando lá. Aí eu descobri que aquilo era uma dancinha do TikTok, entendeu? Aí tinha uma outra menor ainda filmando, a meninazinha lá de 12 anos lá, se requebrando a pomóvel. Eu olhei, Rayane, o que é aquilo ali? Aí, pelo amor de Deus, cadê o pai dessa criança? O pai, onde é que tá? Pai, aparece aqui, pelo amor de Deus, né? E isso, eu estou descobrindo cada dia mais que é normal. Eu vi um monte de crente no Twitter ontem e hoje, comemorando uma coisa maravilhosa, uma conquista incrível para o Brasil. De que a Anitta ficou em primeiro lugar no Spotify. Né? Numa música dela. E os crentes muito felizes, assim, da representação do Brasil. Né? No cenário internacional. Que é isso. Né? A bunda brasileira se tornando um item de consumo internacional. Coisa maravilhosa, né? E cada vez mais a nossa cultura está assim. Os filmes que agora passam às 9, novela das 9, novela das 10, passa coisas que eu achava que só passava depois da meia-noite na TV. E cada dia mais as coisas vão se normalizando. Você vai assistir um seriado Netflix, e aí a coisa mais normal do mundo é aparecer no frontal. É um negócio fora de série. Fora de série. Se a gente deixar que os nossos valores sejam os valores do mundo, se a gente adaptar aquilo que pode e aquilo que não pode, simplesmente aquilo que é normal e é corrente no dia a dia, a gente vai simplesmente reproduzir os valores do mundo. Aquilo que deve balizar nossos ideais sobre namoro, sobre relacionamento, tem que estar aqui. Tem que vir daqui. Tem que vir do texto. A grande pergunta que tem que ser feita é, nessa série de sermões, o que foi falado é bíblico? O pastor, nesses 6 sermões que ele pregou para a gente na igreja, nesses 6 sermões, ele interpretou corretamente a palavra de Deus? Essa é a única pergunta que importa. Ele interpretou bem a palavra? Ele aplicou corretamente a nossa realidade? Essa é a única pergunta que importa. Se a resposta for sim, então você tem que conformar a sua vida àquilo que foi dito, porque não foi o pastor que falou, foi Deus que falou, através do seu santo texto. Se a resposta for não, aí você tem que conseguir pegar o texto bíblico e conseguir argumentar de acordo com a palavra de Deus, para mostrar que aquilo não estava correto e que alguma coisa estava mal aplicada. É sua chance de conversar comigo, perguntar, talvez fazer isso agora, certo? Para a gente deixar tudo de acordo com a palavra de Deus. Porque algumas coisas não são difíceis de entender, só são difíceis de aceitar. Não é difícil entender o que a Bíblia fala sobre relacionamento entre 2 solteiros que desejam casar. Só é difícil de aceitar quando sua expectativa é colecionar algumas bocas antes de encontrar o casamento. É difícil de aceitar quando você quer testar com as erradas antes de achar a certa. Né? Quando o namoro, no sentido cristão, deveria ser um relacionamento onde ambas as partes podem terminar a qualquer momento sem nenhum prejuízo. Certo? Sem nenhum prejuízo. E a única forma de vocês poderem namorar e terminar sem prejuízo é se vocês não estiverem se experimentando para além de um relacionamento entre 2 solteiros cristãos. Se vocês estiverem se experimentando em coisas que são próprias apenas do casamento. Porque senão você namora um, aí termina, namora outro, termina, e você vai colecionando as bocas, vai colecionando os corpos, né, de uma forma que certamente ofende a Deus, certamente cria em você um histórico que você não gostaria de carregar. Tá bom? Então, um pequeno panorama, um pequeno resumo do que a gente conversou até aqui. E aí, vamos ter bastante tempo, então, para tirar suas dúvidas, a sua chance de fazer as perguntas mais difíceis, cabulosas, complicadas que você puder. Brunão, tem várias... Eita pau! Afocando aí. Tem uma resma. Bora. A gente vai priorizar a do pessoal que está aqui, né? Mas eu tenho umas do Instagram também, que eu vou ler depois. Então, a Débora me deu até na ordem. Ó. Então, vamos lá. Bora. Frente e verso, a primeira. Isso aí. Lê como tá aí, não quero filtros não. Eu sei. Vamos lá. O que Paulo quer dizer com, aspas, não conseguem se controlar, se casem. 1 Coríntios 7, 9, referência bíblica. O celibatário não vai sentir desejo, ou a pessoa que tem que se casar
é porque sabe que um dia vai pecar no quesito sexual e para isso tem que casar. Legal. Conseguiu entender? Entendi sim. Quando Paulo fala sobre celibato em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai estabelecer o seguinte: ele está lidando com uma igreja em que possuía um tipo de dualismo ali. Se por um lado existia uma imensa imoralidade sexual na igreja dos Coríntios, né, ali em Corinto havia também um grupo de pessoas que achava que seria mais santo se não tivesse intimidade física com seu próprio cônjuge, né, como se o sexo fosse uma coisa pecaminosa até mesmo dentro do casamento. Inclusive, alguns queriam deixar de estar casados com seus cônjuges porque eles eram ímpios, descrentes, então eles achavam que pela sexualidade eles poderiam de alguma forma pegar o pecado do seu cônjuge. O que acontece é que Paulo vai então argumentar sobre esse celibato a esse pessoal, tentando explicar: olha, vocês têm interesse de não coabitar sexualmente mais? Tudo bem, isso é para aquele que Deus chamou. E Deus chamou algumas pessoas para isso. São aquelas que não vão se abrasar. A linguagem que Paulo usa é a de imoralidade sexual e de abrasar. São essas duas linguagens que ele usa. Ou seja, quem é o celibatário? É uma pessoa que vai conseguir viver sem se abrasar, e quem vai viver sem imoralidade sexual. Imoralidade sexual é uma linguagem já de ato, né, da prática em si. Então, como é que eu sei se eu sou um celibatário? Se eu devo pensar no celibato? Primeiro, você sabe que vai conseguir viver sua vida sem imoralidade sexual? Você vai permanecer firme e fiel a Deus sem se casar nessa área sexual? É a primeira pergunta. Agora, Paulo não olha só para o ato externo, ele calcula algo interno também. É melhor casar do que abrasar-se, é o que ele diz. Abrasar-se, né, é literalmente uma linguagem sobre sentir um fogo dentro de si, né, sentir um calor interno. Ou seja, é uma linguagem para desejo sexual, certo? Um desejo sexual. Qual é o nível do desejo sexual que qualifica um celibatário? Seria talvez a pergunta, né? Eu tenho um pouquinho só, eu tenho muito, tenho médio, eu não sinto desejo sexual nenhum. Então, certamente, se você não tem desejo sexual nenhum, você é um ótimo candidato para o celibato. Porque certamente você é uma pessoa que, até mesmo dentro do casamento, pode ser um problema. Um cara mandou para mim, um homem, na caixinha do Instagram, hoje foi ontem: pastor, eu quero casar, mas não quero fazer sexo. Eu disse: então não casa, brother, porque é uma amiga, que é uma colega de quarto, entendeu? Você não quer uma esposa. Então, se você não tem desejo sexual, o casamento envolve também suprir desejo sexual de outra pessoa. Então tem um problema aí, você vai ter um problema dentro do casamento. Você é um excelente candidato para o celibato se você não tem nenhum tipo de impulso sexual. Agora, pastor, eu gosto do sexo oposto, eu me imagino tendo intimidade física, mas assim, tá aqui, tranquilo, sabe, não é nada demais. Né? E talvez comece a entrar aí uma zona de pura sabedoria bíblica, de você aplicar na sua vida aquilo que você acha que é o certo. Então, um pouco de desejo sexual, ou tem um desejo sexual diminuído, ou talvez não é nada muito elevado, não é nada muito intenso, tranquilamente viveria minha vida sem cair no pecado sexual, mas não é uma batalha muito grande, eu não me abraso, essa linguagem. Porque não é só dizer: não, pastor, eu sou doido para casar, mas eu aguento, com Jesus eu aguento, certo? Não é essa a linguagem que Paulo está usando, não é de por Jesus eu aguento. Para Paulo, por Jesus eu aguento, é uma pessoa que está se abrasando, mas que aguenta sem imoralidade. A ideia é que você consegue ficar sem se abrasar, ou seja, você consegue viver sua vida sem ter que ficar 24 horas por dia ou todos os dias tendo que pensar em lutar e vencer o pecado sexual, porque isso você tem que ficar tendo que gerenciar um impulso interno a vida inteira. Então, eu tenho um pouco de desejo, eu tenho um desejo um pouco maior, um pouco menor, aí começa a entrar a sua sabedoria e entender: não, se o celibato é desejável, eu quero me dedicar à obra missionária, quero me dedicar ao serviço do evangelho, quero servir a Deus, eu sinto que meus impulsos sexuais não são tão avançados, eu vou aceitar o celibato para a minha vida como um jeito de viver para o Senhor. Agora, não, eu também não sou tão dado à sexualidade assim, não tenho impulsos sexuais muito intensos. Mas ainda assim eu quero casar, né, porque mesmo esse pouco eu quero satisfazê-lo, também seria um caminho possível. Não peca, Paulo vai dizer, quem assim faz, mas o celibato sendo algo desejável, se você sente que você poderia viver assim, né, talvez seja algo a considerar para a sua vida mesmo, pelo serviço do reino, serviço do evangelho. A segunda já um pouco o pessoal avacalhou, mas vai servir. Eu pensei em descartar. Tem aqui: pastor, no banner o personagem masculino é o Ken ou o Max Steel? Atenciosamente. É o Max Steel. Inclusive, dá para prestigiar a arte, né, de Samuel A arte Furtado. de Samuel Furtado, um gênio! Incrível! Aí, certo? Gênio. Fez essa arte aí do fogo no parquinho. Muito bom.
com a Barbie e o Max Steel, 2 bonequinhos, né? Tá brincando de bonequinho e pegando fogo. Achei genial. Ele tinha feito outra arte muito melhor, diria, melhor, mas que ia gerar muitos ruídos de comunicação. Vocês viram aquele meme que é tipo 2 crianças desenhadas segurando assim um pirulito, sei lá, dizendo coma churros, gostoso demais? Que virou tipo um meme, todo mundo faz alguma coisa, gostoso demais. Ele ia fazer tipo assim, namorar, gostoso demais, uma coisa assim. Mas a gente achou que ia dar um fio de comunicação muito grande. Os velhinhos iam ficar assustados. Que é isso, pastor? É mais nichado, né? É, muito nichado. A gente achou uma coisa mais conservadora. Né? A gente achou muito bonitinho. Eu sou fã dessa e fã do Samuel. Fã do Samuel, incondicional. Essa aqui é boa. Como lidar com a pressão dos pais para arrumar namorado? Não estou fechada à ideia, mas eles acham que devo me mexer mais. Observação, todos são cristãos. Isso significa que seus pais têm um casamento feliz, provavelmente. Certo? Mãe infeliz nunca quer que a filha case logo. Raramente quer. Vai estudar, minha filha. Vá resolver seus coisas. Não vá depender de homem, não. Sabe essa conversa toda. Então, assim, se seus pais querem que você arrume alguém, provavelmente eles são felizes no casamento. É um bom sinal. Certo? A gente compartilha o que a gente gosta. A gente quer evitar que os outros tenham o que a gente não curte muito. Mas veja, a pressão dos pais precisa ser calibrada também pela sua própria percepção. É pressão mesmo? É pressão. Eu estou te pressionando. Todo dia é a conversa do café da manhã. Né? E se você não chegar hoje com o namorado, nem entre. Vai dormir na rua. Né? Como é que é? Talvez você se sinta pressionado porque talvez seja uma área sensível para você. Você não gosta de ser cobrada. Não queria ser cobrado. Às vezes os pais só estão ali querendo mesmo incentivar alguma coisa que é boa. Você leva na brincadeira aí, pai. Então, espera aí, o pessoal. Posso correr atrás também e ficar tirando todo lado, não. Você brinca de volta e às vezes você resolve. Agora, pode ser uma pressão de fato. Pode ser uma pressão de fato. Os pais ficarem cobrando muito. Aí pode ter 2 cenários. Um é eles terem razão e outro não terem. Eles terem razão é que você não faz nada, vive trancado dentro de casa, está ficando mais velha, e eles se preocupam em ter que te criar até os 40. Certo? Talvez eles tenham, né, alguma razão no medo deles. Tá? Aí é tentar explicar para eles que você não está fazendo nada de errado, que você vai ajudar em casa se precisar, certo? Tá? Você não vai trabalhar, né, viver sua vida, mas que você está esperando aparecer uma pessoa que vale a pena, e é isso aí. Né? E talvez você precise sentir a parte do processo deles, talvez participar mais da vida em sociedade, né? Talvez sair um pouco mais do seu isolamento social. Né? O Fique em Casa já passou, gente, já dá para, né? Ficar aí, né, com jovens, participar da vida da igreja. Hashtag sai de casa. Hashtag sai de casa. Mocidade, né? Agora, por outro lado, pode ser que ele seja meio sem noção, meio inconveniente mesmo. Aí é bom você, primeiro, sondar seu coração, cuidar do seu próprio interior, né? Entender que muitas pressões existem ao nosso redor, você não precisa corresponder a todas elas, e ter seu coração bem firmado no propósito que Deus colocou no seu coração, você não acabar assentindo a pressão dos outros e tomando decisões ruins. Aí o primeiro fé da guerra que aparecer, você... Opa, achei, finalmente, né? Alguém me quis. Não é bom, não é legal. E não só cuidar do próprio coração, mas às vezes tentar conscientizar também seus pais, às vezes não funciona muito. Mas aí explicar direito, não, pai, eu entendi que casar é uma coisa séria, coisa importante, faço parte da mocidade, vejo o pessoal, estou ali, participo da igreja, tenho vários amigos na comunidade, não posso fazer mais do que isso é me oferecer, pai. O que você está me oferecendo por aí? Né? Aí você conversa com o seu... E vê se melhora, né? E vê se não melhorar, a gente só suporta os pais. Nos colocaram no mundo, nos sustentam, a gente ama. E foi, Davi? Desde que o pastor tenta ajudar, né? Você fala pro pastor, não vai calhando, ó. Dá um toque ali. Aí a gente vai dar um toque pros pais, assim, e tal. Dá uma indireta no sermão, a gente faz alguma coisa. Essa aqui é boa. Eu vou fazer, depois de fazer alguns comentários. Porque eu acredito que o senhor respondeu já algumas coisas, mas a primeira é interessante. São várias perguntas. Assim, pastor, moça pode tomar a iniciativa para pedir em namoro? Outra pergunta. Quais assuntos conversar antes de namorar e quais durante o namoro e quais não? Legal, gostei. Na nossa cultura, existe uma prerrogativa de iniciativa masculina. Geralmente, quem se ajoelha e pede é o homem e não a mulher. Certo? Aí vem nosso querido movimento da emancipação feminina, a mística feminina, e acha que liberdade, que a igualdade é agora a mulher se ajoelhar para pedir a mão do homem em casamento e coisas assim. Essa prerrogativa masculina vem de muitos fatores, sejam eles
tanto biológicos quanto sociais, como históricos, mas eu acredito que também é criacional. Em Gênesis capítulo 2, lá no final, diz que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. O texto podia dizer, a mulher deixa pai e mãe e se une ao seu homem, ou podia dizer, e eles deixam pai e mãe e se unem. Isso era uma grafia totalmente possível, mas diz que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. O texto de Gênesis estabelece uma prerrogativa masculina de ir em direção. Isso faz parte de toda a cultura do Antigo Testamento, do homem ir até o pai da moça, pedir a mão da moça e tudo mais, porque em tese as mulheres eram mais cobiçadas, né? Existia essa ida até a mulher para trazê-la para dentro do novo núcleo familiar. E eu acho que isso é certo. Não só acho que é bom, eu acho que é certo que haja uma prerrogativa masculina de ir em direção. Isso expressa liderança, já que ele vai ser o líder daquele lá, vai ser o pastor daquela casa, isso expressa o interesse de liderança, de cuidado e de pastoreio, certo? Coloca as mulheres em posição de proteção também. Dentro da estrutura biológica do homem e da mulher, a mulher geralmente é mais vulnerável biologicamente ao homem no sentido físico. Por isso que geralmente estupros é de uma via única, né? Você tem, claro, homens também podem ser estuprados por mulheres, é possível, mas é muito difícil. É muito raro até. Né? Geralmente é pela via masculina contra a feminina, porque o homem consegue impor seu corpo sobre o corpo da mulher, né, com muito mais facilidade do que o contrário. Então, geralmente, essa ideia do homem ir em direção protege mais a mulher no sentido físico, nesses cenários sociais que a gente está vivendo. E aí a mulher faz o quê, então? Pastor, eu gosto do fulano, eu fico orando para Deus tocar o coração dele e tal. Existem muitas formas de você participar desse processo, ainda respeitando a iniciativa dele em tomar uma direção, né, até você. Isso pode significar muitas coisas que são mais sutis, como o desenvolvimento de relacionamentos e de amizades que se aprofundam e nas conversas que vão se estabelecendo. Qual é o problema? É que vocês não sabem ser amigo. Então, vocês são amigos de um jeito que parece namoro. Então, às vezes, eu converso com jovens da igreja, aí, não, pastor, tá lá, mexendo no celular e tal, aí, não, eu converso com o fulano todo dia. Todo dia, a gente fala no zap todo dia, eu digo as coisas que eu estou fazendo no dia a dia, eu falo quando eu acordo, eu dou bom dia, quando eu dormir, eu dou boa noite. Vocês estão paquerando? Não, pastor, que é isso, é meu amigo. Aí eu digo, se tu arrumar um paquera, o que é que tu consegue fazer de diferente do que tu faz com teu amigo? Não tem. Não tem. Vai fazer o que mais? Vai mandar um nude? É o quê? Entendeu? Tu conversa o dia todo, fala o dia todo, cuida da vida e tal, e é mó amizade, mó agarrado. Aí é isso. A gente não sabe ser amigo. Então, às vezes, a sutileza não é o bastante. Certo? Ficar encarando no culto não funciona muito. Tá? E tem parada, né? A mulher fica encarando assim, ó. Aí quando o cara olha, ela mexe assim, bota o cabelo para trás. Assim, né? Tem, essas coisas às vezes funcionam mais ou menos. Né? Mas aí tem uns rapazes meio emocionados, é difícil. Certo? Aí eu vou dizer, tá na conversa, tá na amizade, o relacionamento se aprofunda, o rapaz não faz nada. Aí, sabe o que você pode fazer? Você pode só contar para ele que gosta dele. Certo? Ele diz, olha, eu sinto algo por você, eu estou com esse sentimento e tal. Preciso saber se é recíproco, porque senão eu não quero ficar me iludindo aqui de besta e tal. Quero respeitar você, não quero ficar com expectativa errada. Aí você conta para ele. Aí o que ele faz com isso? Ele tomou a iniciativa de lhe pedir namoro ou não. De ou se afastar e dizer, não é correspondido, você entendeu mal, desculpa, não era isso, eu gosto de você, é só amigo, é só amizade. E pronto, só lhe vejo como amigo, lhe amo como amigo. Né? Ou então a pessoa toma uma iniciativa em sua direção. Você pode usar o pastor de jovens também, tá? Porque pastor de jovens é Tinder de Deus. Certo? Porque sempre rola. O pastor, pastor, estou gostando do fulano, estou gostando de fulana. Né? A gente vai sabendo assim, sabe? Já aconteceu algumas vezes, dá match. Certo? Aí chega a moça, estou gostando tanto do fulano. Depois chega o fulano, estou gostando tanto de cicrana. O que a gente faz? Dá corda. Né? Chega no fulano. Usa, Davi, pode usar. Pode estar dentro do... Está dentro do script job dele, assim, ó. Está lá no pastor de jovens, casar o povo, casamento inteiro, certo? Aí o que acontece? A gente fica sabendo, fulaninho gosta da fulaninha gosta da fulaninha, a gente dá conta do fulaninho. Mas, se fosse tu, eu ia lá, que eu acho que tá bom. Né? A gente não conta que sabe, para o cara ficar com aquele medinho também, né? Também não vai ficar contando, mas dá aquela corda. Às vezes, a gente evita alguns problemas também, né? A gente sabe que também não é a hora certa de algumas coisas. Então, acho que está respondido. O que conversar, né? É a pergunta. Cada pessoa tem... Falei um pouco na série também, né? Mas é bom estabelecer pontos que sejam concordantes no que significa projeto de vida e fé,
certo? Quando a gente está procurando alguém, muitas vezes o que a gente faz é procurar pontos em comum de entretenimento, de personalidade e coisas assim. E tudo isso, é claro, é importante. Mas se você está tentando conhecer alguém para construir uma vida, você tem que saber onde é que vocês estão na fé, como é que você interpreta a vida de Deus, como é que é o devocional, leitura bíblica, como é que você pensa sobre teologia. Às vezes não dá, às vezes um é batista, o outro é presbiteriano, e como é que vai ser quando casar? Vocês têm que saber. Quem vai ceder? Alguém tem que ceder. Vai ser ficar uma igreja diferente agora? Vai nascer um menino, batiza ou não batiza? Alguém vai ter que ceder. Então já combina, já acerta, já vê o que é que cada um imagina, o que é que cada um pensa. Não pode arrastar essas coisas para sempre. Né? Tem que pensar sobre a própria vida da fé. O que é que pensa sobre assuntos importantes, sobre assuntos centrais. Né? Para você estar com 5 anos de namoro e descobrir que o cara é testemunho de Jeová, sei lá. Né? Crê no livro de Mormon, né? Alguma coisa assim. Você tem que, né, lidar com isso. Alguns assuntos são bobos e, sabe, não devia... eu sou calvinista e ela é arminiana. E agora, se não der para passar por cima disso, aí me poupe. Vocês vão ter problemas muito mais sérios, discordâncias muito mais profundas no casamento. Ela tem que lidar, certo? Agora tem que conseguir lidar com as questões elementares da fé. Ela perguntou sobre o que não conversar também. O que não conversar? Vixe. Sobre o que não conversar. Assim, ainda no o que conversar, projetos de vida, né? Emprego, trabalho, filhos, onde quer morar, onde não quer morar, o nível de relacionamento da sogra, do sogro, entendeu? O tipo de... Aí você vai conversando sobre o futuro. É importante que se converse sobre o futuro, sobre trabalho, ficar em casa, se tiver filho, vai ficar em casa, não vai? Quem é que vai lavar a louça? Qual é a expectativa de tudo? Bota tudo na mesa, tudo na roda, para poder conversar. O John Piper tem acho que é um artigo chamado 100 coisas para conversar com o namorado. É uma coisa assim. Só tópicos espirituais, só perguntas importantes. Você pega um livrinho do curso de noivos, eu sempre digo isso, certo? Tem um livro muito bom do Lou Priolo, chamado Namoro Identificando os Sinais de Perigo, só para você identificar coisas perigosas no namoro. Excelente, um livro muito bom. E você pode comprar o Antes de Dizer Sim, do Jaime Camp, que a gente usa no curso de noivos. E já fazendo namoro, você e o namorado. Vamos ver aqui as perguntinhas aqui, ó. Como é que é tal coisa? Como é que você pensa tal coisa? E vai conversando o que importa, certo? O que não conversar? Conta bancária, não dê a senha. Importante. Não dê. Como é que é? Não, vou chegar lá, né? Vou chegar lá. Né? Você não dá conta bancária, certo? Evita contar as coisas dos seus pais. Certo? Não dê o frente e verso do cartão de crédito, certo? Cuidado com isso. Né? A parte de trás do cartão, aqueles 3 númerozinhos, por favor, nunca dê. Tá bom? Para namorado ou para namorada. Evita conversar safadeza, certo? Então não fala de coisas que são próprias da vida íntima, tá? A hora de conversar sobre expectativas e questões sexuais é perto do casamento, tá? E geralmente com o conselheiro. Pastor, mas eu tenho questões sexuais muito íntimas e muito que eu tenho um problema e que eu tenho que resolver. Você procura um conselheiro. Você procura o seu pastor, você procura alguma esposa do pastor, uma conselheira na igreja, e aí você vai ser indicado no processo, que aí às vezes pode envolver deixar o namorado ciente de alguma coisa, mas às vezes é alguma questão que tem que ser tratada no gabinete, tem que ser tratada com aconselhamento bíblico, e não ser tratado com o namorado, ou com a namorada diretamente. Então evita conversas que sejam muito íntimas, né, nesse sentido. Que mais? Acho que é isso, né? Não conta a senha do banco e nem fala. Não faça um financiamento, mas aí não é conversa já, né? Aí já é outra coisa. É outra coisa, né? Enfim, né? Parece piada, mas não é. Às vezes, certo? Já assistiram o golpista do Tinder? Assistam, certo? Ajuda a se proteger. Tem muita gente doida. Mas o que eu tenho de amiga, na moralzinha, geralmente é menina, certo? Que se dá mal nesse negócio, dos namorados, que aí pede um dinheiro emprestado, pede não sei o quê, tira não sei o quê pra mim, compra não sei o quê 12 vezes no cartão, e o cara dá no pé e a mulher fica pagando o iPhone do ex. Tá ligado? Você não participa financeiramente de alguém que não é sua família. Certo? Você não participa financeiramente de quem não é sua família. Tá bom? Você toma cuidado, você, claro, tem uma humildeza, uma questão menor, você dá um presente, você ajuda aqui e acolá, mas se alguma coisa vai ser financeiramente relevante, não é porque é seu namorado. O namorado devia nem ter coragem de pedir. Se está pedindo, já é uma coisa complicada. O que você faz? Você pede conselho pro seu pastor, pro seu pai, entendeu? Sobre se aquilo é uma boa decisão. Diga não ao Bolsa Namoro, né? Bolsa Namoro. Diga não. Tem 2 perguntas aqui do Instagram que elas são parecidas. Então, o cara botou assim: como esquecer alguém? E uma outra pessoa colocou: como esquecer uma paixão por uma pessoa não crente? Bom, segundo a Joelma e a Ivete Sangalo,
Se ele seja um amor novo. Amor novo é melhor do que chá milagroso. Marília Mendonça Se disse pra você superar tomar, ele também. some, vai até esquecer o teu nome. A música é essa, né? Eu morava em frente ao bar, gente, aí eu sei tudo. Aqui Né? tem a da Marília Mendonça que manda superar também. Você não é da Marília Mendonça? Excelente, certo? Gente, é complicado, certo? Dar uma fórmula mágica para esquecer ex. Né? 5 passos para esquecer seu ex. Cara, é superar, certo? É ser maduro, entender que as coisas passaram e encontrar maturidade emocional para aceitar a vida à sua volta. Se tem uma batalha na mente, não, eu ainda fico pensando demais, eu fico pensando na pessoa, no que foi, no que podia ter sido. Cara, você tem que acordar para a vida e ter controle sobre as coisas que te constrangem. Isso pode ser sobre tudo, certo? Isso é sobre relacionamento amoroso, mas é sobre emprego, é sobre amigo, é sobre coisas que você viveu e que você sofreu. Você tem que conseguir desenvolver essa habilidade, essa maturidade emocional de conseguir avançar a sua vida para além das experiências que você viveu. Nem sempre é fácil, mas é a batalha de todos nós. É conseguir olhar para frente. É não se deixar levar e não se deixar dominar pelos seus sentimentos. Por aquilo que você sente. Como é que eu esqueço, como é que eu venço o amor por um não crente? A gente falou isso nos sermões. Cara, você simplesmente entende que amar é muito pouco. Amar é pouco. Amar não é o bastante. Você pode amar coisas horríveis. Você pode amar de forma errada. Então, eu amo aquela descrente. Beleza, agora lute contra esse amor ruim. Ore a Deus, batalhe no seu coração, lute contra esses pensamentos. Encontre outros pensamentos. Viva uma vida ativa de serviço, de entrega. Desabafe o que precisar. Entregue para Deus em oração e siga para frente. Fórmula mágica? Eu não sei. Mas eu sei o que é que você tem que fazer. É ser adulto e seguir sua vida para além daquilo que mexe no teu coração. Essa aqui é boa, mas acho que você também não respondeu. Pastor, iniciei um namoro cristão há pouco tempo. Temos o propósito mútuo de casarmos. Em que momento devemos iniciar o planejamento do casamento? Eita. Que momento. Assim, se tivesse mais informações me ajudava, certo? Mas assim, começou arrumou um emprego? Pronto, começa. Alguém está trabalhando, já ganha ali os seus R$ 1.000? Pronto, padrão. Já começa a ver quanto é que consegue juntar por mês, quanto é que consegue acumular, né, quanto dá para casar, em quanto tempo a gente junta, quanto é que consegue gastar para mobiliar a casa. Planejar, tinha que estar planejando quando pedir namoro. A primeira conversa tinha que ser quando é que a gente vai casar. Certo? A primeira, e a galera diz como se fosse, né? Oh, meu Deus, que coisa, nossa. Gente, são dois crentes adultos. Entende o que é o casamento. Você está chamando a pessoa para namorar, só tem um fim para aquilo ali. É casar. Ou acabar o relacionamento, obviamente, mas você não está começando pensando nisso. Então, beleza. Pediu em namoro? Você senta e diz, beleza, o meu propósito de vida é esse, eu quero fazer aquilo, eu quero poder casar com você, eu quero que a gente possa se conhecer, ter esse tempo de juntos, para a gente ver se é isso mesmo, né? E pensar em casamento. E a primeira conversa é quanto tempo de namoro você acha que é um tempo razoável, né? Para a gente tomar esse tipo de decisão. É uma conversa madura de dois adultos. Criança não, criança quer que chova na lua cheia, na praia, e os rostos vão se encontrando lentamente, né? Sabe, é coisa de adolescente isso aí, certo? Coisa de adolescente. Adulto senta na mesa e calcula quanto consegue juntar por mês para fazer a festa. Certo? É assim que adulto trabalha. Tem mais uma resma ali na mão do Paulo Vitor, pelo visto. Qual conselho o senhor daria para jovens que preferem ficar solteiros? Com medo... Peraí. Vixe. Eita. Vamos lá. Qual conselho o senhor daria... Qual conselho o senhor daria para jovens que preferem ficar solteiros, com medo de casar por medo do número de divórcios e traições atualmente? Eita, rapaz. Eu digo que se você consegue, parabéns. Bem-vindo ao celibato. Certo? Que Deus lhe ajude e lhe use como instrumento dele. Agora, geralmente o que acontece não é que a pessoa quer ficar solteira, é que ela fica adiando o casamento e fica enrolando o rapaz ou a moça. Né? É importante que você entenda o que é que leva a tanto divórcio, o que é que leva a tantos casamentos ruins. Nós precisamos ser guiados não só pela nossa própria experiência pessoal, mas por aquilo que diz a palavra de Deus. A nossa experiência pessoal pode ser variada. Eu conheço jovens na igreja que todos os familiares divorciaram. Então, a mãe, as tias, os primos, o irmão, aí todo mundo. Não teve um casamento da família que durou. Né?
Poxa, quando você cresce num lar como esse, isso forma um imaginário. Qual é o imaginário? Casamento é uma coisa que não funciona. Só que aí a gente é confrontado com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o casamento é uma coisa que Deus criou, que o próprio Senhor inventou o casamento e inventou para ser muito bom. Para ser muito bom. Se Deus criou o casamento, a gente confia nele. A minha experiência pode ser ruim, mas eu tenho que confiar no que o Senhor diz. É como o desigrejado, que se decepcionou com várias igrejas, e acha que nenhuma igreja mais presta, e aí não quer ir mais para igreja nenhuma, sabe? É tipo assim, eu não vou mais para o hospital porque eu fui em 3 hospitais e não acharam minha doença, então não uso mais a medicina, sabe? O que você faz? Você procura outro médico melhor, né? Não vou mais andar de carro, porque eu tive 3 carros que era ruim, prefiro andar a pé. Algumas coisas são parte da vida. Casar faz parte do progresso da vida daqueles que foram chamados para isso. Então, tem muitos casamentos ruins, tem muitos divórcios à minha volta, você tem que interpretar isso como um chamado. Um chamado para fazer um casamento diferente, para criar uma cultura diferente. Tem um monte de divórcio à minha volta, pois eu vou ser uma luz e um testemunho aqui ao meu redor. Isso é uma batalha real que você deve assumir. Já dizia J.K. Chesterton que o casamento é uma batalha do qual nenhum homem honrado ousa fugir. Né? Então é uma batalha mesmo, mas a gente é chamado para esse maravilhoso combate. Mas tem um aqui que o senhor já respondeu, mas eu vou só citar, que eu gostei do adjetivo. Quais comportamentos são extremamente necessários no namoro cristão? Tipo assim, extremamente necessário. Mas a gente já falou, né? Não usar desodorante. Desnecessário. Não escovar os dentes, né? É desnecessário, gente. Vamos cuidar da higiene. Tem um aqui, ó. Namoro foi para longe de Deus, terminamos, reconciliamos com Deus. Vale a pena investir na ex? Às vezes vale. Às vezes vale. Agora, só vale a pena investir na ex se vocês resolveram aquilo que transformou em ex. Certo? Se ainda forem as mesmas pessoas voltando para o mesmo relacionamento, não vale de nada. Então, o que é que fez a gente se tornar ex? Foi A, B, C. Resolveu A, B, C? Resolveu. Talvez valha dar outra chance. Certo? Se não, é só voltar para a mesma desgraça. É só a porca lavada voltando para o chiqueiro. Certo? Isso que é legal. Existe alma gêmea? Deus tem uma pessoa específica para você se casar? Tem. Existe alma gêmea. Você quer saber quem ela é? Quando você tiver a certidão de casamento, vai estar lá. Certo? A pessoa que Deus preparou para você é a pessoa que você vai ter. A gente acha que é assim, a pessoa nasce selada, né? Essa é a do fulano. Né? E essa é a da cicrana. A verdade é que, quando a gente fala sobre isso, a gente está entrando naquele velho debate teológico mais profundo sobre como é que a gente relaciona a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Né? E esse é um daqueles vários casos em que o homem exerce sua liberdade, seu poder de tomada de decisão, mas, ao mesmo tempo, há um Deus que é Senhor e soberano sobre aquelas tomadas de decisão. Então, veja, por que eu casei com a Isa? Porque eu quis. Ela é linda. Linda. É um anjo. Ela é a mais linda do mundo. Porque ela é uma pessoa bondosa, caridosa, pessoa mais altruísta que eu já vi na minha vida, pessoa mais simples, com um coração que é serva do Senhor. Amei aquela mulher, o dia que a vi. Eu escolhi isso. Mas se eu não tivesse escolhido, se eu tivesse exercido outra decisão, certo? Poderia ter exercido outra decisão. A questão é, por trás das minhas decisões, dos meus sentimentos, do fluxo que os relacionamentos vão seguindo, quando eu tomo aquela decisão, eu sei que havia um Deus soberano por trás daquela decisão. O casamento, né, o termo que Deus usa para falar do casamento na criação dele, é que agora nós nos tornaremos uma só carne. Adão olha para Eva e diz, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E agora se tornam um. Tem uma ilustração muito bonita dos puritanos. O pastor Guilherme Nunes pregou em Tiago recentemente na igreja. Aliás, foi num acampamento em Tiago, e ele disse que uma senhora puritana estava à beira da morte, e o pastor estava com ela, e perguntou, mas você não tem medo de no último momento você escapar entre os dedos de Deus? Ela respondeu, pastor, isso é impossível, porque eu sou os dedos de Deus. Ele me fez um com ele. Eu sou a mão dele. Não tem como eu escapar. Isso é uma parábola do casamento também. Sabe, é uma parábola do casamento. Quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam um. Ele se torna agora mais do que uma alma gêmea. Ele se torna agora uma unidade antropológica. Perder a esposa, perder o marido, é perder parte de si. Os filhos são extensões do marido, mas os filhos são extensões da mulher, mas o cônjuge é você. Sabe, é você. Há uma nova unidade. Então, a partir do momento
que você casa, você toma essa decisão, você sabe que havia um Deus por trás dessa decisão, guiando essa decisão. Então, sabe quem é a sua alma gêmea? É a pessoa com quem você casar. Uma vez casado, se torna automaticamente a sua alma gêmea, predestinada por Deus para a sua vida. Através da sua escolha. Mas uma escolha que tinha um Deus soberano por trás daquilo ali. Ah, Iago, mas isso é muito confuso, eu não entendo como correlacionar. Ninguém entende. Quem disser que entende, mente. A gente sabe que a palavra de Deus prega as duas coisas simultaneamente. O mesmo texto diz, e Faraó endureceu o coração, aí 3 versículos, Deus endureceu o coração de Faraó. Aí foi Deus ou foi Faraó? Foi Deus e foi Faraó. Como é que correlaciona? Sei lá. Só sei que Deus diz que é assim. Eu exerço uma escolha livre e há um Deus soberano por trás da minha decisão, predestinando o fluxo da história. Eu escolhi a Isa, mas eu sei que porque eu escolhi a Isa, foi Deus que escolheu a Isa para mim. E nisso eu encontro meu descanso. Não sei, só sei que foi assim, né? É isso. É ok orar e eu perdi a oração para arrumar uma namorada? Pedir oração? Ok, plenamente tá ok, aqui. plenamente ok. Você vai fazer o que? Pedir para quem? Né? Vai pedir para quem? O Davi? Davi, me arruma uma namorada? Davi vai não. Ele é contra. Né? Ok, gente, é uma área da vida, é uma parte da vida, é uma área da nossa existência. A gente ora pedindo tudo, pedindo pão, pedindo saúde, pedindo pro ônibus chegar na hora, sabe? A gente pede coisa, pede pro dinâmico do Uber baixar, certo? A gente pede pra blusinha ficar boa no provador, a gente fala com Deus, certo? Casamento é uma coisa parte, é uma parte importante da vida, é uma coisa muito séria. Então você pode orar a Deus, pedir a bênção de Deus, para que ele venha e lhe traga uma namorada, um namorado, um marido, uma mulher. Mas olhe para casar, não, Deus me dá namorado. Olhe para Deus dar um marido, uma esposa. Quer dar o serviço completo já. Quero ser celibatário. Eu acho que a pessoa quis dizer assim, né? Tem assim, mas não que conseguiria. Eu acho que é mas sei que não conseguiria. Quero ser celibatário, mas sei que não conseguiria. Como proceder? Eu queria ser astronauta. Mas astronauta. Mas não dá, entendeu? Não dá. Eu queria ir pro racha do pessoal da igreja e ser goleador, tá ligado? Mas infelizmente eu sou só um zagueiro muito estrambelhado. Não queria. Queria pegar 100 quilos no agachamento na academia. Mas eu pego pouco. Certo? A gente quer muitas coisas, a gente tem que aceitar o que a gente pode fazer. Quero ser celibatário, beleza. Você vai ser fiel a Deus sendo celibatário? Você recebeu o dom do celibato? Ih, pastor, aqui dentro aqui só Deus sabe o fogo que tem. Então Deus não lhe chamou para isso. Então Deus não lhe chamou. Você lida com isso deixando de querer ser celibatário. Tentando se preparar, então, para entender. Agora, você tem que entender o que é que te faz não querer casar. Não, pastor, porque eu quero ser missionário. Tudo bem, Deus lhe fez para ser alguém que vai ser missionário casado. A maioria é. Certo? E muito útil para o reino de Deus também. Você tem que entender se você tem medo de casar, ou tem medo de alguém entrar na sua vida, tem medo das dificuldades do casamento, é identificar do que é que você está fugindo no celibato. Porque se você tem impulsos sexuais, e você quer ser celibatário, você pode estar fugindo de alguma coisa. Tem que entender o que é que você está querendo, do que é que você está querendo fugir. Essa daqui você respondeu também naquela hora. Celibato e desejos sexuais. Como saber se sou celibatário, tendo desejos sexuais e caindo em pecado por isso algumas vezes? Não é. Não, desculpa, não é celibatário. Já tinha respondido, né? Caminho para o casamento. Melhor casar do que se abrasar. Casar é legal, gente. Tem que ter medo não, viu? Show de bola casar. Eu indico. Sim, né? Tem aqui, ó. É possível um casado virar celibatário? Sim. Na viuvez. Né? É o caso de 1 Coríntios 7, lá no final. A viúva, ela era casada. E Paulo ele é muito sagaz, porque ele fala isso, que na viuvez, você geralmente é mais velho. E mais velho, às vezes o impulso sexual já está muito mais refreado. Então, é um momento da vida em que o celibato se torna possível. Por isso Paulo vai dizer, se você, a viúva, é viúva, considere permanecer no celibato para o serviço do reino de Deus. Porque você já talvez, o seu desejo sexual já esteja bem mais amenizado por conta da idade. Talvez divórcio, talvez, seria um outro cenário, mas já é um cenário um pouco mais triste, ninguém quer ter que passar por isso. Que é a próxima pergunta. Opa. Existe base bíblica para motivos que permitam um divórcio, por exemplo, traição? É sobre namoro, viu? O negócio. Não é sobre casamento, não. Mas eu respondo. Eu entendo que existem cláusulas de exceção sobre o divórcio na Escritura, que envolve adultério, certo? E eu acho que o termo adultério ali é bem genérico, tá?
Eu colocaria imoralidade sexual ao invés de adultério, tá? Mas aí já é um debate mais profundo. Para mim, porneia não significa traição, significa imoralidade. Então, não apenas consumar a traição, mas talvez outros tipos de imoralidade também liberassem para o divórcio. Abandono, 1 Coríntios 7, o marido não quer mais ficar com você e vai-se embora. Isso é motivo para o divórcio. E entendendo o divórcio como a liberdade para casar de novo, eu também incluiria a morte, uma cláusula de exceção para o recasamento. Mas quando você diz morte, não parece divórcio, né? Porque não tá... Mas assim, morreu, pode casar de novo, não tem problema. Está em Romanos capítulo 5. Ok. Selinho é permitido? Eu acho que sim. Ó. Mas depende, certo? Porém, depende. Porém, depende. Deixa eu explicar. Calma aí. Deixa eu explicar. Na maioria das culturas antigas, incluindo a cultura hebraica, o selinho ele não era exclusivo para namorados, marido e mulher. O selinho ele era um cumprimento civil, social. Inclusive, a maioria dos teólogos acreditam que quando Paulo ordena que a gente se cumprimente com o ósculo santo na igreja, eram selinhos. Sabe o momento de comunhão? O momento de comunhão? Vou dar um selinho assim um no outro. Né? Na nossa cultura não é assim que funciona. Na nossa cultura, o selinho não é um cumprimento social. Certo? Dentro da cultura do Antigo Testamento, inclusive, isso era uma coisa muito familiar. Os irmãos podiam dar selinhos um no outro, o pai dava selinho no filho, o filho no pai. Hoje ainda tem isso, né? Às vezes você vê pai que dá selinho na boca do... Eu acho o negócio meio esquisito, mas assim, isso é cultural, né? É cultural. Para mim é uma coisa esquisita, mas em muitas culturas isso era uma coisa muito normal. O selinho, como um cumprimento rápido, um encostar rápido de lábios, certamente não tem uma conotação sexual. Mas é muito fácil ter, para quem é namorado. Certo? É muito fácil ter. Porque às vezes você não sabe que não pode ficar lá no chupão, entendeu? Mas você quer uma coisinha. Você quer uma coisinha, entendeu? Você quer vendo um petisco, entendeu? Você quer um petisco. Aí eu sei assim, ó, lá em casa a gente tem a seguinte filosofia. Eu tô de dieta, certo, gente? Perdi 11 quilos, viu? Na cara do diabo aí, ó. E quem quer meu mal. Tá? Perdi 11 quilos. Aí qual é o meu trato lá em casa? A casa precisa estar limpa. O que significa? Não pode ter o que a gente não pode comer. Que a Nutri diz assim, ó, não, você compra um chocolate 70% de cacau e depois você come um tablete. Moça, eu não vou comer um tablete, tá ligado? Se tiver um tablete, eu como meia barra. Tranquilo. Não vou comer um tablete. Você tira aí que não vai dar. Entendeu? Não controlo. Então o que a gente acha? A gente é o gordo baleia, que sou eu, o caso, né? Que pedia 3 acarajé de jantar. 3. Era assim, acarajé para 3 pessoas. Me dá. Sozinho eu amasso. Entendeu? Pode me dar. Certo? Aí eu tô lá. E eu acho que eu vou comer o tablete. Não vai. Entendeu? Eu vou dar um selinho. Eu vou dizer que um casal de namorados está em pecado porque deu um selinho no portão quando vai embora? Não vou dizer. Agora, certamente, para um casal de namorados, em uma cultura onde o selinho não é um cumprimento social, isso certamente vai caminhar para alguma outra coisa. Aí se tornaria um problema não pelo que é, mas pelo que leva. Por si só. No caso do selinho, porque você não tem algo que tem uma conotação sexual, mas dentro do namoro, certamente vai ter, dentro de uma cultura onde o selinho não é um cumprimento comum. Okay. Agora a última pergunta. Última já? Já. Agora que a gente tem 25? É isso, Davi. Tá liberado, né? Tá liberado da selinho todo mundo? Né? Rapaz, isso aí dá um problema, porque... Não. Expliquei que na nossa cultura isso não é um cumprimento social. É só para deixar reexplicado. A última pergunta... Faz 10 minutos que a gente tá aqui? Ordens do pastor Davi. Ô, Davi, estica um pouquinho aí, cara, por favor. Só um pouquinho. Tem uma pergunta aqui do Instagram, que é como saber se a pessoa é da vontade de Deus? Boa. É uma boa pergunta. Existe um bom nível de liberdade pessoal na escolha de um cônjuge, né? Como saber se é da vontade de Deus? Tem que cumprir alguns pré-requisitos fundamentais, certo? E alguns pré-requisitos opcionais. O que são pré-requisitos fundamentais? É aquilo que a palavra de Deus cobra daquela pessoa. Então, tem alguém e é um pretendente. É crente? É a primeira pergunta. É crente? É do Senhor? Já falamos, teve um sermão inteiro para argumentar que se for descrente não pode. Certo? Cumpre aquilo que a palavra de Deus cobra dele acerca do seu papel como marido ou do seu papel como esposa. Então, é entender se é uma pessoa que vive no Senhor, que vai servir na igreja,
que tenha vencido seus pecados, que vai poder pastorear uma casa, que vai poder ser a igreja nesse relacionamento entre marido e mulher. Você tem que ver essas questões que é o que a palavra de Deus cobra, que isso não é negociável. Isso não é negociável. Tem algumas coisas negociáveis que geralmente já são culturalmente localizadas. Por exemplo, na nossa cultura, a gente valoriza o exercício de vontade. Certo? Então, eu tenho que querer. Isso é uma coisa boa. Eu tenho que me sentir, de alguma forma, atraído pela pessoa. E ser atraído pela pessoa significa pela personalidade, pelo caráter, por quem aquele indivíduo é. Certo? Isso é uma coisa importante. Se eu estivesse palestrando para uma cultura hebreia, né, 4 séculos antes de Cristo, vontade, como assim? Meu pai escolhe, é isso aí. Entendeu? Mas a nossa cultura não é assim que funciona, é bom que você possa exercer vontade. A atração física é uma coisa boa de ter. Certo? Geralmente funciona, geralmente é uma coisa boa. Agora, existem formas de pessoas lhe ajudarem nisso, para saber se é da vontade de Deus. Porque, geralmente, esse é o tipo de coisa que cada caso vai se manifestar. Você ter a aprovação dos seus pais, eles sendo crentes ou não, ter a aprovação dos seus pais e ter o pastoreio da sua comunidade é uma coisa muito boa. Ou seja, meus pais são crentes, é bom que eles aprovem o meu relacionamento, isso também tem o Espírito Santo de Deus. Meus pais não aprovam, mas eu acho que eles estão errados. Você tinha que ter outras pessoas em volta para balizar a sua decisão arriscada. É arriscado ir contra os pais. Às vezes eles estão errados, mas é arriscado ir contra os pais. Você tem que ter os tios, os parentes, tem que estar todo mundo do teu lado. Para poder, e aí o processo é tentar convencer os pais. É bom ter os pastores perto, para ajudar nesse processo. Porque os pastores pastoreiam aquilo, percebem que vocês são, conhecem o outro rapaz, conhecem a moça. E você ter uma comunidade à volta desse relacionamento é uma forma de te ajudar a entender se aquilo é da vontade de Deus para a sua vida ou não. Às vezes as pessoas têm uma visão muito romântica, né? Tipo, eu sei que é ela, mas todo mundo tá contra a gente, entendeu? Não, é uma loucura, é uma loucura. Até uma jovem chegou, sentou chorando no gabinete. Pastor! Tremia o beiço, tremia o beiço. Todo mundo é contra o meu namoro. Pastor, uma perseguição tão grande contra o meu relacionamento. Eu disse, mas todo mundo é contra o namoro. Todo mundo quem? Meu pai é contra, minha mãe é contra. Minhas amigas, tudo é contra. Tem uma, pastor, por favor. Eu disse, você já parou para pensar que talvez elas tenham razão, não? Cadê o senhor, pastor? Eu disse, não, nem conheço o rapaz, sei nem quem é ainda. Sei nem quem é. Mas veja, se todo mundo à tua volta é contra, meu irmão, só posso achar que tem alguma parada errada. Como é que pode? Estão pagando? Tem um amante secreto aí querendo pagando todo mundo tentar minar esse relacionamento? Que é isso? Tem que ter alguma parada errada com esse rapaz. Tem que ter alguma coisa que está estranha. E tinha, entendeu? E tinha parada errada. Sabe? É muito tenebroso o que a paixão faz no nosso coração. A gente não escuta ninguém. A gente vive por aquilo que queima aqui dentro. Eu penso no rapaz de noite, antes de dormir, ele me trata bem, eu acho que está ótimo. E quando vai ver, não está. Quando vai ver, não está. Tem outras coisas que você não está conseguindo ver, porque a paixão te deixa burro. Certo? Você tem que lembrar disso, tá bom? E eu não falo isso de forma ofensiva, não falo de modo pejorativo. Não é sobre mim, sobre todos nós. Apaixonar-se é se deixar arrebatar pelo emocional de um modo que às vezes a gente não pensa direito. O que é que faz você achar que um cara, sei lá, troca a esposa de 20 anos pela secretária? Sabe? É burrice, é loucura, é burrice. O cara que tem amante, que tem outra família e acha que ninguém nunca vai pegar. A paixão arrebatadora leva você para um caminho de idiotice. Você precisa de alguém que te proteja. Deixa eu dar um exemplo da vida eclesiástica. Eu estava conversando com um colega pastor. Ele é pastor de uma mega igreja. Mega igreja. Estava batendo papo, estava pregando lá. Tinha, sei lá, 6 mil membros, uma coisa assim. Aí eu preguei lá na conferência, aí estava na mesinha lá conversando. Aí eu falei, cara, como é que é a estrutura de organização da igreja? Eu adoro saber dessas coisas, né? Ele, não, a gente tem... Eu sou pastor, aí tem presbitério, tem um conselho, não, tem outros pastores e tal. Mas as tomadas de decisão, é quem? Ele disse, não, quem toma as decisões sou eu. Aí porque é muito difícil ter presbitério, já tentamos isso, não funcionou e tal, beleza. Aí eu perguntei assim, cara, mas quem é que vai proteger a igreja de você? Porque você tem defeitos. Você tem defeitos? Tem. Você tem pecados? Tenho. Como é que você protege que eles não cheguem na igreja? Se você toma todas as decisões sozinho. Porque você precisa de alguém que proteja a igreja de você. Pela melhor intenção que você tenha. Se você estiver sozinho, alguma hora você vai colocar os seus pecados, os seus defeitos aqui. Então você precisa de pessoas que protejam a igreja de ti.
Sei que você fundou, sei que você foi o herói dessa história toda aqui, comprou briga para fundar a igreja, mas você tem que proteger a igreja de você mesmo. Isso é a realidade sobre namoro, certo? Quem é que vai me proteger de mim, do meu namoro? Quem é que vai me proteger de eu estar emocionado, de eu ignorar tudo de errado, sabe? Eu estava considerando uma moça, não é da Manaí não. O namorado fez tudo de ruim, tudo de ruim, tudo de ruim. Traiu, humilhou, saiu com prostituta, despedido de solteiro no cabaré. Esse era o nível, assim, certo? Da igreja, os dois, viu? Da igreja. Pastor nem sonha. Às vezes tem o pessoal, né? Pastor não está vendo isso. Tá não, meu irmão. Se ninguém contar, a gente não sabe. Entendeu? Estamos vendo não. Então não acho que não estou na casa do povo, não. Pastor nem sonhava nessas loucuras que acontecia. Né? Aí tudo errado, e mó esculhambada e tal. Terminaram. Aleluia. Aí chegou a hora, a moça, depois de um mês, voltou. O rapaz ia casar. Aí eu perguntei, menina, por que tu não termina isso de vez? E a resposta foi assim, ó. Ô pastor, que a gente já viveu tanta coisa. Eu disse, viveu mesmo, devia deixar para trás o que viveram. Né? Já viveram tanta coisa, essas porcarias tudo, ainda vai casar. E às vezes é isso. Às vezes a gente, apaixonado, se entrega, abre o coração, constrói uma história, e a gente está disposto a sacrificar a própria vida em nome de assentir a algo que a gente viveu. Nós somos os piores avaliadores dos nossos relacionamentos. Alguém de fora, geralmente, é necessário para te ajudar a julgar aquilo. Então, você moço, você moça, estou inseguro, não sei se é de Deus, peça conselho, converse com seus pastores, conversa com o Davi, conversa comigo, conversa com seus pais, a gente está aqui para ajudar. Não é que você tem que ficar pedindo permissão para namorar não, que eu não sou nem teu pai, certo? Tem que pedir permissão do teu pai, é para mim não. Mas a gente está aqui para avaliar, ajudar, a gente conhece a pessoa, sabe o que está acontecendo. Já aconteceu de moça chegar e dizer, ô pastor, Soninho estava me pedindo namoro, disse que ia pensar e tal, o que é que você acha? Disse, corra, que da próxima semana a gente vai excomungar ele. Entendeu? Era esse o nível do negócio. Então corra. Né? Peça ajuda, peça conselho, peça gente em volta, porque isso é fundamental para te auxiliar no processo de ter um relacionamento maduro. Amém. Essa foi a última pergunta. Obrigado, pastor. Nada, pela prazer presença. imenso. Obrigado pelos sermões. A gente testou esse novo formato aqui, foi bem bacana, já quero fazer de novo. Prepara os slides da conferência. Davi, quer vir falar da conferência aqui, alguma coisa? A gente vai fazer a conferência de jovens esse ano no mês de abril, né? Adiantamos ela para o primeiro semestre. A gente vai ter como preletor o pastor Bruno Leonardo e o pastor Nelson Ávila. O tema Só fera. Com certeza. O tema da conferência é o custo do discipulado. O pastor Davi esse ano está com a proposta de trabalhar discipulado com os jovens o ano inteiro. A gente está vendo isso, então a gente já teve pregação sobre o que é discipulado, para que serve, para que serve o discipulado. A gente tem grupo sobre isso e a conferência vai ser sobre o custo do discipulado. O dia 21, 22, 23 e 24 de abril, a gente vai ter sermões sobre discipulado de alto custo, no anonimato das multidões, com Bruno Leonardo e com o pastor Nelson Ávila, discipulado e a imitação de Cristo e discipulado orgânico. Então, venham, vai ser bom. Né? Quanto custa? Nada. É só chegar. É zero, portão ali aberto, ó. Vocês podem entrar. Obrigado por cada um que veio. A gente vai encerrar agora, vai cantar mais uma música e no fim a gente já está encerrado.